Fala, turma! No vídeo de hoje, eu vou corrigir com vocês as questões de matemática da prova do concurso de Jundiaí para o cargo professor de Educação Básica 1, prova aplicada pela Banca VUNESP neste ano de 2021. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Baixe o PDF com as questões na descrição. Confira também o nosso curso de matemática para cargos de professor. São mais de 400 questões resolvidas e comentadas em vídeo, teoria completa, simulados exclusivos e resolução de provas anteriores. Link na descrição do vídeo. Show de bola! Vamos começar! Uma professora efetuou a correção de certo número de provas em 3 horas. Sabe-se que, na primeira hora, ela corrigiu 4/9 do número total de provas, que na segunda hora ela corrigiu 3/5 das provas restantes e que, na terceira hora, ela corrigiu as últimas 10 provas que sobraram, concluindo a correção. O número de provas corrigidas na segunda hora foi igual a... Muito bem! Nós não sabemos o total de provas que ela corrigiu em 3 horas. Então, se eu não sei qual é o total, eu vou chamar aquele total de x. Então, ela corrigiu em 3 horas, então, começando pela primeira hora, depois temos a segunda hora, e por último, terceira hora. Então, na primeira hora, ela corrigiu 4/9 do número total de provas. Então, ela corrigiu 4/9 do total. Então, é 4/9 vezes x, 4/9x. Podemos escrever assim, sem problema. Na segunda hora, ela corrigiu 3/5 das provas restantes. Muito cuidado! Não é 3/5 de x, né? É 3/5 das provas restantes. Então, eu tenho que multiplicar pela quantidade de provas restantes. Ora, se ela já corrigiu 4/9 do total, então 9 menos 4, nós temos 5. 5/9, então, do total é a quantidade de provas restantes. Concorda comigo? Então, 9 menos 4, temos 5. Então, restaram 5/9 do total de provas. Muito bem, multiplicando as frações, é claro que eu posso cancelar aquele 5 em cima e embaixo e vou ter 3/9 de x. Eu nem vou simplificar tudo por 3 porque eu quero um denominador 9 e vai facilitar para a gente. Nós temos, portanto, na terceira e última hora, ela corrigiu as últimas 10 provas que sobraram. Do total, nós vamos ter qual fração, então, restando? Olha, eu já tenho 4/9 de x, mais 3/9 de x. 4 com 3, nós temos 7. Os denominadores são iguais, é só somar os numeradores. 4 com 3, 7. 7/9, então está faltando 2/9 do total de provas. E esse valor representa para a gente 10 provas, né? Então 2/9 do total representa 10. Então eu posso igualar. Então, muito bem, vamos encontrar o valor de x. Ele quer saber o número de provas corrigidas na segunda hora. Multiplicando cruzado, nós temos 2x é igual a 9 vezes 10, que é 90. Então, x é 90 dividido por 2, que é igual a 45. Então, lá na segunda hora, nós temos o quê? Nós temos 3/9 de x. Então, o total de provas nós temos que é 45. Então, calculando na segunda hora 3/9 de x, substituindo 3/9 vezes 45, posso simplificar 45 por 9. 45 dividido por 9 dá 5. 3 vezes 5, 15. Então, vamos ter na segunda hora
15 provas corrigidas, alternativa, portanto, C, e ciência exata. Show de bola? Vamos para a próxima. Questão 12. Em uma classe, há 3 meninas a mais que o número de meninos, sendo que essa diferença representa 12% do número total de alunos dessa classe. O número de meninas dessa classe é igual a. Muito bem, então lá naquela classe nós temos meninos e meninas, então meninos e meninas. Vamos anotar os dados, é sempre bom ser bastante organizado. Nós temos há 3 meninas a mais que o número de meninos. Então, o número de meninos eu posso chamar de x. O número de meninas, então, só pode ser x mais 3, 3 a mais que o número de meninos. Então, o total de estudantes daquela turma, nós vamos ter o quê? Somando os meninos com as meninas, x mais x, 2x, mais 3. Então, já temos aqui o total de estudantes. Ele disse ainda, sabendo que essa diferença, então, aquele 3, né, representa 12% do número total de alunos dessa classe, nós vamos conseguir encontrar aqui qual é o valor de x, certo? E depois a gente calcula quem é o número de meninas dessa classe. Muito bem, lembrando que a diferença, né, se eu fizer as meninas menos os meninos, x mais 3 menos x, eu encontro 3, que representa 12%. Então, 3 representa para a gente 12%. Se 3 estudantes representa 12%, então 2x mais 3, que é o total, representa para a gente, o total é sempre 100%. Então, multiplicando cruzado, resolvendo a regra de 3, nós temos 12 que multiplica 2x mais 3. Cuidado, porque aqui são 2 termos. Sempre que tivermos 2 termos, na multiplicação devemos colocar os parênteses. Então, 3 vezes 100, que é igual a 300, já fazendo de uma vez. Eu posso fazer a distributiva ou ainda passar aquele 12 que está multiplicando os parênteses, dividindo. Então, vai ficar apenas 2x mais 3. O 12 que está multiplicando, passei dividindo. Fazendo 300 dividido por 12, pegamos o 30, 2 vezes 12, 24, resto 6, abaixo 0, abaixou de vida, 60 por 12, 5. Então, temos 25. Então, 2x mais 3, que é o nosso total, resulta em 25, é o número de estudantes daquela turma. Então, vamos encontrar o x aqui, que será o número de meninos, né? Então, nós temos, se 2x mais 3 é igual a 25, 2x será, 3 está somando, passa subtraindo. Então, 2x é igual a 25 menos 3, 22. 2 está multiplicando, passa dividindo, que é igual a 11, fazendo passo a passo para a galera que tem dificuldade. É claro que você poderia resolver a equação de cabeça. Então, muito bem. Então, x é igual a 11, lembrando que o x não é o número de meninas, né, que ele solicita. O número de meninos é 11. O número de meninas é 11 mais 3, que é igual a 14. E é essa que é a nossa resposta, alternativa D, de dedicação. Se ele pedisse o total, a gente teria 25, né? Já está aqui de cara 2x mais 3, que é 25. Show de bola, queridos. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima. Questão 13. Despejando-se totalmente 1 litro de água em um reservatório cúbico de 1 metro de aresta, e inicialmente vazio, a altura do nível da água atinge 1 milímetro, conforme mostra a figura.
a quantidade de água necessária para que a altura do nível da água atinja 3/5 da altura do reservatório é igual a. Muito bem, turma. Então, no início aqui do enunciado, nós temos que ele vai trazer apenas informações para que a gente conclua que em 1 metro cúbico cabe 1.000 litros. Então, se você não sabia disso, o enunciado trouxe essa informação. Enfim, já partindo para o que ele quer saber, a quantidade de água necessária para que a altura do nível da água atinja 3/5 da altura do reservatório é igual a. Lembrando, se o reservatório é cúbico, então todas as arestas têm a mesma medida. 1 metro, 1 metro, aqui também 1 metro. Então, o volume de água para que a altura do nível da água atinja 3/5 da altura do reservatório. O volume do reservatório, então, com 3/5 de sua altura, nós temos 1 metro vezes 1 metro vezes, aqui nós vamos ter 3/5 da altura, que é 1 metro, né? Então, nós vamos ter 1 vezes 1 vezes 3/5 de 1, que de cara você sabe que é 3/5. Então, é só multiplicar as três dimensões, comprimento vezes largura vezes a altura, que nesse caso é 3/5. Tudo está em metros já, né? Então, nós vamos ter 1 vezes 1 vezes 3, 3 sobre 5, metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Então, passando aquilo para litros, eu sei que um metro cúbico possui 1.000 litros, então eu devo multiplicar por 1.000 para passar, então, de metro cúbico para litro. 3/5 vezes 1.000 nós vamos ter. Então, temos 3.000 dividido por 3 vezes 1.000. 3.000 dividido por 5. Você poderia simplificar também. Já multipliquei, não tem problema. 30 por 5 temos 6, seguido de 2 zeros. 600, portanto, litros, né? Que aqui estava em metro cúbico. Passei para litros. Então, 600 litros, alternativa correta e exata. Só abrir um parênteses aqui para te provar que, de fato, o início do enunciado diz que 1 litro de água em um reservatório, né? Com essa informação aqui, temos uma altura de 1 milímetro para um reservatório cúbico de 1 metro de aresta, e que aqui nós vamos encontrar com essa informação que 1 metro cúbico de fato é 1.000 litros. Olha só, é bem tranquilo na realidade. Então, digamos que você não sabia dessa informação, que o metro cúbico possui 1.000 litros. Então, temos o seguinte, 1 litro, se o reservatório é cúbico, tem 1 metro de aresta, né? Só a altura aqui que é diferente, que é 1 milímetro. Comprimento, que é 1 metro, vezes largura, que é 1 metro, vezes a altura, que é 1 milímetro. Passando aquele milímetro para metro, porque eu quero tudo em metros, certo? 1 metro vezes 1 metro vezes de milímetro para metro, eu divido por 1.000. Então, 1 sobre 1.000, não agora milímetros, mas e sim metro. Então, temos 1 litro é igual a 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Temos, então, 1 metro cúbico. Embaixo temos 1.000. Então, 1 sobre 1.000 metro cúbico é igual a 1 litro. Multiplicando cruzado, nós temos o seguinte, 1.000 vezes 1, 1.000. Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Como a gente queria demonstrar. Tudo bem? Então, se você souber que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, com certeza você resolveu a questão em bem menos tempo. Tranquilo, queridos? Vamos para a próxima. 14. O gráfico de setores registra a distribuição das 280 pessoas que visitaram a amostra cultural de uma escola do primeiro ao quarto dia de exposição. Se o ângulo dos setores que representam o número de visitantes registrados no primeiro dia e no segundo dia medem 126 graus e 108 graus, respectivamente,
conforme indicado no gráfico, então a diferença entre o número de pessoas que visitaram a amostra no primeiro dia e no segundo dia foi igual a. Muito bem, em um gráfico de setores você já sabe que o total representa o ângulo central. Nós temos o ângulo central sempre em um gráfico de setores. É o ângulo de uma volta completa em um círculo que nós sabemos que é 360 graus. Então, 280 pessoas representam 360 graus. Daí você pode fazer uma regra de 3, né? Então, 108 graus, que é no segundo dia, representa x. No primeiro dia, 126 graus, né? Então, você coloca aqui 126, representa x pessoas, e você pode calcular um por um, e em seguida fazer a diferença. Mas aqui eu vou fazer um pouco mais rapidamente. Então, ele quer no primeiro e no segundo dia. Ora, se o ângulo é proporcional ao número de pessoas, então, se ele quer a diferença entre o número de pessoas do primeiro dia e no segundo dia, eu já posso de cara diminuir ali os ângulos, né? Eu já posso fazer, então, 126 menos 108. Então, 126 graus menos 108 graus, nós vamos ter 18 graus. Então, 18 graus corresponde ao número de pessoas x, certo? X pessoas. E daí já vamos ter calculado a diferença em questão. Concordam comigo? Então, muito bem. São grandezas diretamente proporcionais, né? Diminuindo o ângulo, diminui também o número de pessoas, então é só multiplicar cruzado. 360 vezes x, 360x, que é igual a 280 vezes 18. 360 está multiplicando, vai passar dividindo. Acho mais fácil a gente simplificar, então, antes de multiplicar lá em cima. Cancelamos esse zero com esse zero. 18 e 36 eu posso dividir tudo por 18, né? 18 por 18 dá 1. 36 por 18 dá 2. Então, ficamos com 28 vezes 1, que é 28, dividido por 2, 14. Então, nosso resultado de cara, 14 pessoas, então, é a diferença solicitada. A alternativa B, e boa questão. Sempre simplifique. Simplificando, você sai na frente do seu concorrente. Vamos para a próxima. Questão 15. Após a correção da avaliação de matemática de certa classe, a professora constatou que a média aritmética das 4 maiores notas da classe era 9,25. Decidiu juntar a nota de Thais a esse grupo de 4 notas e a média dessas 5 notas passou a ser igual a 8,9. A nota de Thais nessa prova foi igual a. Muito bem, questão envolvendo média aritmética. Então, inicialmente, nós temos que a média aritmética das 4 maiores notas da classe era 9,25. Então, vou indicar a média por M e uma barra. Normalmente eu indico por X, né? Mas aqui eu vou colocar M daquelas 4 maiores notas, né? Então, a média das 4 maiores notas era 9,25. Então, você concorda comigo que a média é a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, se eu somar aquelas 4 maiores notas e dividir, ora, se são 4 notas, então o número de medidas é 4, então isso resulta em 9,25. Muito bem, então multiplicando cruzado, nós já vamos encontrar qual é a soma daquelas 4 maiores notas. Então, 4 vezes 9, 36. 4 vezes 0,25, 1. 36 mais 1, 37. Então, muito bem, depois temos uma outra situação. Então, a professora decidiu juntar a nota de Thais a esse grupo de 4 notas. E a média dessas 5 notas passou a ser
8,9. Então, temos agora uma segunda situação. Então, nós vamos pegar aquelas 4 notas anteriores, né, a soma delas, e vamos adicionar a nota de Thaís. Então, como a média é a soma das medidas dividido pelo número de medidas, nós vamos ter 4 notas com a nota de Thaís, 5 notas, então 5 medidas. Isso resultará em 8,9. Então, muito bem. Eu posso substituir aqui a soma das 4 maiores notas, que é 37, né? Então, já posso substituir aqui por 37. Multiplicando cruzado, nós temos 37 mais t é igual a 5 vezes 8,9. 5 vezes 8, nós temos 40. 5 vezes 0,9, 4,5. 44,5. Então, a nota de Thaís é só fazer a subtração, né? 37 está somando, passa subtraindo. Então, nós vamos ter 44,5 menos 37. 7 vai para 44, falta 0,5 ali, né? Falta meio, então a nota de Thaís é 7,5. Portanto, a alternativa correta D, de dedicação. Muito bem, vamos para a próxima. 16. Considere 2 produtos A e B com preços unitários em reais, representados por x e y, respectivamente. Sabe-se que a soma de x e y é igual a R$ 460 e que, se subtrairmos R$ 50 do preço de A e R$ 50 do preço de B, o preço de A passa a ser igual ao triplo do preço de B. Nessas condições, é correto afirmar que y é igual a. Muito bem, turma, nós temos aqui os produtos A e B com preços unitários em reais representados por x e y. Então, x refere-se ao preço unitário de A e o y de B. Muito bem, sabe-se que a soma de x e y é igual a R$ 460. Então, se eu somar x com y, nós vamos ter 460. Ele diz também, se subtrairmos R$ 50 do preço de A e R$ 50 do preço de B, o preço de A passa a ser igual ao triplo do preço de B. Então, temos uma situação em que o preço de A é igual ao triplo, ou seja, 3 vezes o preço de B. Se subtrairmos R$ 50 do preço de A, então, quem é o preço de A? O preço unitário é x, né? Então, subtraindo 50, eu faço x menos 50. Então, eu posso igualar ao triplo do preço de B se eu subtrair também R$ 50 do preço de B. Então, eu tenho que fazer 3 vezes. Eu vou pegar o preço de B, que é y, e retirar 50, é y menos 50, são 2 termos no produto, devemos deixar os parênteses, lembre-se disso. Muito bem, turma. Então, vamos à condição que x menos 50 é igual a 3 vezes y menos 50. Então, trabalhando com a nossa equação, nós temos, fazendo a distributiva, 3 vezes y, 3y, 3 vezes menos 50, menos 150. Então, vou deixar do outro lado, vou manter esse 3y aqui, aquele x eu vou passar para o outro lado, vai ficar negativo, né? Está somando, passa subtraindo, então menos x. Aquele 150 que está negativo à direita, eu vou passar então positivo para a esquerda, vai ficar 150 menos 50. Está subtraindo, passa somando. Então, muito bem. 150 menos 50, nós temos 100, que é igual a 3y menos x. É claro que eu posso escrever primeiro menos x mais 3y, e isso resulta em 100. E daí vai ficar muito fácil para a gente encontrar ali quem é o y, né? É só resolvermos
o nosso sistema de equações. Nesse caso, se eu somar as duas equações aplicando o método da adição, nós já vamos ter o seguinte: o x vai eliminar com aquele menos x, né, coeficientes simétricos. Aqui nós temos mais 1x e aqui menos 1x. Então, mais x menos x, cancela, cancela. Y mais 3y, nós temos 4y. 460 mais 100, 560. Então, resolvendo aqui a nossa equação, 4 está multiplicando, passa dividindo. 560 dividido por 4, metade de 56 nós temos 28, metade de 28, 14. Então, aqui vai dar 140. Então, y nós temos R$140, alternativa correta B, de boa questão. Muito bem, vamos seguir. 17. Trabalhando de forma simultânea e ininterrupta durante 20 horas, as máquinas MN iguais e de mesmo rendimento produziram, juntas, um total de 5.200 unidades de certa peça. Nas mesmas condições, se somente uma das duas máquinas trabalhar sem interrupções durante 25 horas, irá produzir, da mesma peça, um número de unidades igual a. Muito bem. Então, temos aqui um problema envolvendo regra de 3 composta, né? Nós temos o seguinte. Então, temos durante 20 horas, as máquinas MN, as duas máquinas, né, iguais de mesmo rendimento. Então, duas máquinas produziram juntas um total de 5.200 unidades. 5.200 unidades. Nas mesmas condições, se somente uma das duas máquinas, então agora nós temos, ao invés de duas máquinas, uma máquina, trabalhar sem interrupções durante 25 horas, então temos 25 horas, irá produzir, da mesma peça, um número de unidades igual a. Então, temos x unidades. Muito bem. Então, aqui, inicialmente, sempre a grandeza que tem o x, nós vamos deixar à esquerda a razão que tem o x. Então, mantendo a razão, que fica 5.200 sobre x, na mesma ordem, que é igual. Muito bem, aqui nós vamos comparar as grandezas com relação à grandeza que tem o x separadamente. Então, inicialmente, aumentando a quantidade de horas trabalhadas, aumentando a quantidade de horas, a produção também irá aumentar, certo? Então, aumentando o tempo, aumenta também a quantidade de unidades, grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso deixar a razão na mesma ordem, 20 sobre 25, sempre multiplicando, vezes. Depois temos o número de máquinas diminuiu, né? Diminuindo o número de máquinas, nós vamos produzir uma maior ou uma menor quantidade de unidades. Ora, diminuindo as máquinas, nós vamos diminuir a produção, certo? Então, se aqui diminui e aqui diminui, grandezas também diretamente proporcionais. Só manter a ordem que aparece a razão, 2 sobre 1. Muito bem. Então, aqui eu posso simplificar antes de mais nada, né? 20 e 25. Dá para dividir aqui tudo por 5. 20 por 5 dá 4. 25 por 5 dá 5. Depois temos, então, 5.200 sobre x é igual a 4 vezes 2, que é 8, sobre 5 vezes 1, que é 5. Multiplicando cruzado, nós vamos ter o seguinte, 8x é igual a 5 vezes 5.200. Então, nós vamos ter 5 vezes 5.000, 25.000. 5 vezes 200, 1.000. 25.000 com 1.000, 26.000.
Então, x será 26.000 dividido por 8. Então, vamos fazer aqui 26.000 dividido por 8. Então, pegamos o 26. Quantas vezes o 8 cabe em 26? 3 vezes 8 dá 24, né? Então, para 26, 2 abaixo 0, abaixou de vida. 2 vezes 8, 16. Para 24, abaixo 0. 40 por 8, 5. Vezes 8, 40. Abaixo 0, coloca do outro lado. Então, 3.250. Então, temos 3.250 unidades. Alternativa correta A, de aprovação. Show de bola, queridos. Vamos para a próxima. Questão 18. Uma escola adquiriu canetas esferográficas e lápis pretos. Por solicitação da escola, a compra foi entregue em 15 pacotes iguais que continham canetas e lápis, sendo 6/7 a razão entre o número de canetas e o número de lápis em cada pacote. Se cada pacote continha 2 lápis a mais que o número de canetas, então o número total de lápis entregues foi igual a. Muito bem. Então, inicialmente, nós temos em cada pacote. Então, cada pacote continha 2 lápis a mais que o número de canetas. Então, vamos começar por aqui. Então, por pacote, nós temos canetas e lápis. Então, nós sabemos que em cada pacote continha 2 lápis a mais que o número de canetas. Então, se o número de canetas eu posso chamar de x, eu não sei qual é, o número de lápis só pode ser o número de canetas mais 2, concorda comigo? Cada pacote continha 2 lápis a mais que o número de canetas. Se o número de canetas é x, o número de lápis é x mais 2. Muito bem. Temos também o seguinte. Em cada pacote, a razão entre o número de canetas e o número de lápis é 6/7. Razão é divisão, então a razão entre o número de canetas, que é x, sobre o número de lápis, que é x mais 2, nós vamos ter que isso resulta em 6/7. Então, multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter 7x é igual a 6, que multiplica x mais 2. Então, fazendo a distributiva, 6 vezes x, 6x. 6 vezes 2, 12. 6x está somando, passou subtraindo. Então, temos 7x menos 6x, x que é 12. Então, encontramos, por pacote nós temos 12 canetas. 12 mais 2, nós temos então 14 lápis. Ele quer saber o número total de lápis entregues. Ora, se nós temos 14 lápis por pacote, quantos pacotes a gente tem? Nós temos 15 pacotes. Então, o total de lápis é só multiplicar. Então, o número de pacotes vezes o número de lápis por pacote, que é 14. Então, fazendo 15 vezes 14, 4 vezes 15, 60, saltamos uma casa, 1 vezes 15, 15, soma tudo, 0, 11, 1, 2. Temos 210, então é o número de lápis no total. Alternativa, portanto, C, de ciência exata. Se ele perguntasse o total de canetas, a gente multiplicaria 12 vezes 15, né? Mas não foi o caso. Show de bola, vamos para a próxima questão. 19, penúltima questão. Um cartaz retangular ABCD
foi dividido em uma região quadrada Q e duas regiões congruentes com o formato de triângulo retângulo T, conforme mostra a figura, cujas dimensões são indicadas em centímetros. Se a área da região quadrada Q é igual a 1.600 centímetros quadrados, então o perímetro do cartaz retangular ABCD é igual a... Muito bem, nós temos que a área da região quadrada Q é igual a 1.600 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado Q é de 1.600 centímetros quadrados. Nós sabemos que a área de um quadrado é lado vezes lado, então aqui vai ser x vezes x, que é x ao quadrado. Então, x ao quadrado resulta em 1.600. Se nós temos que x ao quadrado é 1.600, o x só pode ser a raiz quadrada de 1.600. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 100 é 10. 4 vezes 10, nós vamos ter 40. Então, nós temos aqui que a medida de x é de 40 centímetros. Então, se aqui é 40 centímetros para o lado, nós temos que essa medida também será de 40 centímetros, concorda comigo? Então, se nós temos que essa medida AD é 40 centímetros, BC é um lado congruente, então será também 40 centímetros. Muito bem, nós precisamos determinar, então, qual é a medida desse cateto do nosso triângulo retângulo T. Então, nós sabemos aqui que em um triângulo retângulo de medidas 3, 4, a hipotenusa é 5. Então, se o triângulo tem medidas 50, 40, né? 50 hipotenusa, catetos, então, portanto, 30 e 40. Então, você pode utilizar a base do triângulo 3, 4, 5. Então, nós vamos ter 30, 40 e 50. Na dúvida, você pode chamar essa medida, esse lado aqui, de L. Então, L ao quadrado mais 40 ao quadrado resulta em 50 ao quadrado. Você vai encontrar que o L é igual a 30, aplicando o teorema de Pitágoras. Mas sempre utilize o triângulo 3, 4, 5, que a VUNESP cobra bastante, né? Multiplicando todo mundo aqui por 10, obtemos o triângulo semelhante 30, 40, 50, o maior lado sempre hipotenusa. Então, temos a hipotenusa 50, os lados medindo 30 e 40, tudo em centímetros. Muito bem, então para calcular o perímetro do cartaz retangular ABCD, basta a gente calcular o perímetro do retângulo ABCD, concorda comigo? Muito bem, não precisamos disso aqui mais. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados, então nós temos que esse lado AB, ele mede 40 com 30, 70 centímetros. 70 centímetros aqui em cima e embaixo também, 70 com 70, temos 140, né? Então, já somamos tudo, 140 os dois lados, cima e embaixo. Falta também somar os dois aqui do lado, 40 com 40, 80. 140 com 80, temos 220. Então, 220 centímetros, alternativo, portanto, A de aprovação. Eu sempre gosto de colocar todos os lados ali e fazer a soma para o perímetro. É claro que você poderia também utilizar o fato que o perímetro de um retângulo, a gente soma dois lados e multiplica por 2. 40 mais 70, temos 110 vezes 2, 220. Tranquilo, querido? Vamos para a próxima. 20, última questão. Para um grupo de N professoras comprar um presente a uma colega, cada uma deverá contribuir com R$ 32. Entretanto, se o grupo tiver N mais 3 professoras, cada uma das participantes do grupo contribuirá com R$ 24. Nessas condições, é correto afirmar que o número representado por N é igual a...
Muito bem, então temos o seguinte: para um grupo de N professoras, comprar um presente a uma colega, cada uma deverá contribuir com R$ 32. Então você concorda comigo que o valor do presente ele não vai mudar, né? É o mesmo presente, então o valor do presente eu posso igualar, são duas situações. Então, na primeira situação, nós temos um grupo de N professoras, cada uma contribui com R$ 32. Então, o valor do presente é 32 vezes o número N de professoras. Então, se o grupo tiver N mais 3 professoras, então, aumentando em 3 o número de professoras, cada uma das participantes do grupo contribuirá com R$ 24. Então, eu tenho que fazer 24 vezes, lembre-se que são dois termos, né? No produto, eu tenho que colocar os parênteses, então, vezes N mais 3. Para calcularmos o valor de N, basta resolver aqui a equação. Muito bem, então 32N é igual a 24, fazendo a distributiva, vezes N, 24N. 24 vezes 3, nós vamos ter 60 com 12, 72. Então, 32N, 24N está somando, passa subtraindo. Fazendo passo a passo, 32N menos 24N, nós vamos ter 8N. 8 está multiplicando, passa dividindo. 72 dividido por 8, nós vamos ter 9. Já de cara, ele quer saber apenas o N. A alternativa correta E, de exata. Se ele perguntasse o valor ali do presente, o que você faria? Olha, você pegaria 32 vezes 9 ou 24 vezes 9 mais 3, que seria 24 vezes 12, tanto faz. Show de bola, queridos! Espero que vocês tenham gostado da correção. Um forte abraço. Muito obrigado pela paciência e atenção. Confira também o nosso curso de matemática para cargos de professor, link na descrição do vídeo. Até a próxima!